Nosferatu de 2024 foi lançado há pouco nos cinemas, no dia 2 de janeiro, e tudo que eu tenho ouvido é elogios. O remake conta com um elenco maravilhoso. E é claro que a gente sabe que esse remake é do filme de Nosferatu, a Sinfonia do Horror, de 1922. Só que talvez o que algumas pessoas ainda não saibam é que Nosferatu de 1922 é um clássico do cinema mudo. A gente precisa lembrar que na década de 20 não se tinha a tecnologia que se tem hoje. Então aquele filme ali, ele só tinha algumas legendas e muita música, mas não tinha fala nenhuma. Você não ouvia os personagens ali dialogando como a gente está acostumado a ver hoje. Pra gente poder entender Nosferatu de 2024, é de extrema importância a gente voltar a Nosferatu de 1922. E foi isso que eu fiz, eu revisitei esse filme. E ele é baseado na obra de Drácula de Bram Stoker. Então, se você nunca assistiu, existe esse filme além do livro, né, chamado Drácula de Bram Stoker. Assista, porque você vai entender bastante. E seguir a linha de romance de Bram Stoker, na época, deu muito problema. Na verdade, não só por isso, né? A viúva de Bram Stoker não queria dar os direitos autorais para que esse filme fosse lançado, então ele foi proibido em alguns países da Europa. E esse foi um dos motivos pelos quais ele foi proibido, porque ele tinha um teor de horror para aquela época muito grande. Então, vários países ali não poderiam ter acesso a esse filme. Bom, a história do filme é mais ou menos assim. Ela gira em torno de 3 personagens principais. Thomas e Ellen, que são casados, recém-casados para ser mais exato, e Conde Orlok. E onde eles se encontram no meio de tudo isso? O Thomas, ele é um vendedor de imóveis, e num determinado momento da sua carreira, ele recebe como novo cliente Conde Orlok, que, pasme, mora nas montanhas transilvanescas. Isso não quer dizer nada. Eu mencionei que ele mora sozinho, num castelo, na Transilvânia, só que Conde Orlok não queria mais morar ali. Então, ele faz uma solicitação para que se ache um novo lar para ele na Alemanha. E é aí que entra Thomas e sua família, porque ele vai até a Transilvânia numa viagem de semanas, deixando a sua esposa em casa, para poder cuidar de todo esse trâmite, de toda essa burocracia, dessa papelada, né? Quando o Orlok precisa ali assinar as coisas, então ele vai. Mesmo com muitas pessoas falando pra ele não ir, tinha muitas historinhas aqui, ele, eu também não sei porquê, né? Um senhor que mora num castelo, sozinho, nas montanhas da Transilvânia. Eu não sei o que perigo é isso, né? E eu vou dar uma resumida aqui. Da chegada dele no castelo até a estadia dele ali, o filme ele já pula para uma parte em que se é mostrado a sua esposa, que ficou. Então ela está extremamente assim, desolada, triste, tendo algumas visões, completamente desnorteada. Muito bem ela. E isso tudo se dá porque ela tem uma ligação ali com o Conde Orlok de outras vidas, digamos assim, né? Então, quando estavam acontecendo coisas caóticas ali com Thomas dentro do castelo, ali ele já tinha descoberto que o Conde Orlok, na verdade, é um vampiro. Olha só, quem poderia imaginar, morando sozinho num castelo na Transilvânia. Ninguém esperava por isso. Então, enquanto ali tá acontecendo aquelas coisas caóticas com ele, de cá não é diferente, tá acontecendo muitas coisas perturbadoras com ela. Ela anda tendo visões, e ele... Enfim, tá um caos de lá, tá um caos de cá. Piriri, pororó, muitas coisas acontecem quando o Orlok chega até a cidade. E aí ele começa uma busca bem frenética, assim, pra não ser obsessiva pela esposa de Thomas. E a gente sabe, seguindo a linha de Drácula de Bram Stoker. Só que o que eu fiquei sabendo, que no filme de Nosferatu 2024, essa obsessão, ela chega a ser quase demoníaca. E aí a gente entende porque o diretor é o mesmo diretor de A Bruxa. Daí a gente já percebe que a coisa não vai ser tranquila. Enfim, esse é só o resumo do filme. Revisitem Nosferatu de 1922. Você tem que ter muita paciência, porque, como eu disse, é um clássico do cinema mudo. O que vai ter ali são algumas poucas legendas em inglês e muita trilha sonora. Uma coisa bem interessante também que a gente precisa falar é que na época que esse filme foi divulgado, houve todo um marketing em cima disso e foi fechado, se eu não me engano, no Zoológico de Berlim, para que eles fizessem como propaganda principal ali um baile de máscaras para poder divulgar o filme naquela época. Olha só, gente, na década de 20, vocês conseguem imaginar isso? Então, assim, eu tô muito animada para assistir esse remake, só recebo elogios. Dizem que tá melhor do que o primeiro, o que eu acredito muito, porque o primeiro não tinha nem fala, né? Esse tem fala, tem um elenco maravilhoso, trilha sonora ok, produtor, né, o diretor ali melhor ainda. Então, é isso. Pretendo assistir o mais rápido possível e ver o que eu achei sobre isso.